Acredita no sobrenatural? Fenômenos inexplicáveis desafiam o que pensamos saber sobre a realidade. Hoje, vamos mergulhar em 5 eventos paranormais perturbadores. Eventos que desafiaram a lógica e semearam o medo naqueles que os testemunharam. Era uma casa comum, até que as sombras despertaram. Enfield, Inglaterra, anos 70. Uma família aterrorizada, uma menina de 11 anos, Janet, se tornando o epicentro de um dos casos de atividade poltergeist mais documentados da história. Objetos se moviam sozinhos, vozes desencarnadas cochichavam pelos corredores e o próprio ar parecia vibrar com uma energia maligna. Policiais viram com seus próprios olhos, céticos se tornaram crentes, e o mundo assistiu, perplexo, enquanto uma força invisível aterrorizava uma família inocente. Testemunhas, incluindo investigadores experientes, descreveram ter visto Janet levitando acima da cama, seus olhos arregalados, tomados por uma força que não era sua. O que aconteceu em Enfield? Seria Janet uma menina perturbada em busca de atenção? Ou seria ela um peão nas mãos de algo sombrio, algo que não podemos compreender? Imagine uma casa construída sem fim, um labirinto de corredores sem saída, portas que se abrem para paredes de tijolos e escadas que levam ao nada. Esta é a Mansão Winchester, um monumento à tragédia e ao terror, um lugar onde os ecos do passado sussurram através dos corredores vazios, como um casarão assombrado de lendas portuguesas. Sarah Winchester, herdeira do Império Winchester, acreditava estar amaldiçoada pelas almas das vítimas das armas que tornaram sua família rica, como se carregasse o peso do fardo. Assombrada pela culpa e pelo medo, Sarah embarcou em uma busca obsessiva para apaziguar os espíritos vingativos, buscando proteção como se fizesse uma promessa a Nossa Senhora de Fátima. Corredores sem fim se transformavam em um labirinto de arrependimentos, cada quarto uma nova tentativa de enganar a morte, como quem tenta enganar o diabo. Mas a paz nunca veio para Sarah Winchester. Os sussurros continuaram, os passos ecoaram pelos corredores vazios e a mansão Winchester se tornou uma prisão não para os espíritos, mas para a própria Sarah. Hoje, a mansão Winchester permanece como um testemunho do poder do medo e da culpa, um lugar onde os visitantes juram sentir arrepios, como se estivessem em um sítio amaldiçoado no interior de Portugal. A Pensilvânia, um lugar conhecido por suas paisagens bucólicas e cidades tranquilas, mas nas sombras da normalidade, uma família enfrentou um horror indizível, como se um conto de terror do Soeiro Pereira Gomes ganhasse vida. A família Smurl, inicialmente perturbada por eventos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, odores fétidos como os de um lobisomem, logo se viu presa em um pesadelo quando uma entidade demoníaca voltou sua atenção malévola para eles, como se a alma penada de uma bruxa da Inquisição os assombrasse. As paredes da casa tremiam com pancadas violentas. Vozes ameaçadoras ecoavam pelos corredores e os membros da família eram arranhados, empurrados e atemorizados por forças invisíveis, como se estivessem em um auto de Gil Vicente sobre possessão demoníaca. Em desespero, os Smurls buscaram a ajuda de Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais, como quem busca a ajuda de um benzedor. A casa estava saturada com uma energia malévola tão palpável que arrepiou a espinha dos Warrens, como se estivessem em frente a um antigo ritual de bruxaria.
Os Warrens lutaram contra essa presença demoníaca, tentando exorcizar a casa e libertar a família das garras do mal, como se estivessem a expulsar o demônio da lenda da Ponte da Misarela. Em um país salpicado de castelos antigos e casas senhoriais, Borley Rectory, uma construção imponente na zona rural inglesa, ganhou uma reputação sinistra, como se fosse um solar português assombrado por um fantasma de um nobre. Construída em 1862, a casa paroquial se tornou um paramagneto para eventos inexplicáveis, um vórtice de atividade sobrenatural que desafiou a lógica e a razão, como se fosse um local amaldiçoado pelos mouros. Desde o início, moradores relataram eventos assustadores, passos ecoando por corredores vazios, vozes sussurrando seus nomes e vislumbres fugazes de figuras fantasmagóricas, como se as almas perdidas do cemitério dos prazeres vagassem por lá. Mas os eventos em Borley Rectory não eram apenas eventos inexplicáveis isolados. Eles eram persistentes, escalando em intensidade e malignidade ao longo das décadas, como se o próprio diabo estivesse a construir um exército de almas. Objetos se moviam sozinhos, portas se fechavam violentamente e uma sensação opressiva de medo pendia no ar, como se um nevoeiro denso e frio tivesse envolvido a casa. Harry Price, um dos investigadores paranormais mais renomados da época, foi atraído para Borley Rectory pelas histórias de horror que se espalhavam como fogo no mato, como se fossem contos populares contados à volta da lareira. Price passou meses investigando a casa, documentando meticulosamente cada evento inexplicável, cada sussurro fantasmagórico, cada movimento inexplicável, como se estivesse a escrever um novo capítulo para as lendas portuguesas de assombrações. Borley Rectory era, sem dúvida, um dos lugares mais assombrados da Terra, um local que ainda hoje desperta a curiosidade e o medo em igual medida. Uma boneca de pano, com um sorriso inocente costurado em seu rosto de porcelana. À primeira vista, Annabelle parece um brinquedo inofensivo, mas esconde uma história de terror. Ela é um conduíte para uma entidade demoníaca que se alimenta do medo. Na década de 1970, foi dada de presente a uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna. A boneca mudava de posição, aparecia em cômodos diferentes. Logo, a situação se tornou aterrorizante. Ed e Lorraine Warren foram chamados para lidar com a entidade maligna. Até hoje, Annabelle permanece trancada, um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos corredores escuros do desconhecido, como se voltássemos de uma peregrinação por lugares assombrados. As histórias que exploramos são perturbadoras, assustadoras e, acima de tudo, inexplicáveis, como se fossem contos populares passados de geração em geração. Elas nos desafiam a questionar os limites da realidade, a confrontar a possibilidade de que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela lógica ou pela razão, como se nos lembrassem da vastidão do desconhecido. O sobrenatural sempre exerceu um fascínio sombrio sobre a humanidade. É a expressão de nossos medos mais profundos, de nossas dúvidas e de nossas crenças no desconhecido, como se fosse um reflexo da nossa própria mortalidade. O que você acha? Seriam apenas histórias exageradas, frutos de mentes criativas ou de pessoas em busca de atenção? Ou será que há algo mais, algo além do que podemos ver e entender? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar a espinha.
como quem segue um bando de moliceiros rio adentro em uma noite escura e cheia de mistérios.